BRICS. Prestem atenção nesta sopinha de letras, que significa Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Um clube de países que se reúne a partir da manhã na África do Sul para aquilo que poderá ser uma mudança completa na política mundial. Eles vão decidir principalmente o que será do BRICS futuro, ou seja, ou BRICS até futuro imediato, o que poderá se chamar de BRICS Plus, que é a absorção de mais 20 ou 23 novos sócios. Entre esses novos sócios estaria a Argentina, mas seu presidente, Alberto Fernandes, não pôde comparecer à reunião por causa dos riscos de explosão social, de convulsão social naquele país vizinho, depois desse ataque especulativo seguido das prévias gerais que deram vitória ao Javier Milei. Por que a importância dessa reunião, dessa cúpula dos chefes de Estado, à exceção do presidente da Rússia, que não pôde ir por causa de uma ordem de prisão do Tribunal Penal Internacional? Putin vai comparecer através de sua interferência virtual, ou seja, pela internet. Mas essa cúpula é justamente por representar nada menos que 40% da população mundial e 1/4 também do PIB mundial. É o peso, da influência desses países que agora é juntado aí, que agora, com o acréscimo de outros países também importantes, como talvez até a Arábia Saudita, os Emirados Árabes, Egito, Argélia, Irã e países grandes produtores também de petróleo e de matérias-primas. Lógico que essa expansão, que está inclusive sendo questionada principalmente por setores conservadores aqui no Brasil, que querem pressionar o governo Lula a não embarcar nessa. Mas isso parece mais uma propaganda do que propriamente os fatos em si. Por quê? Porque o Brasil está ali firme na defesa dessa nova ordem mundial, que, ao contrário também do que se prega, de que seria um bloco anti-americano ou um bloco anti-europeu, não é exatamente isso, porque é apenas a articulação dessas potências emergentes que futuramente, ou no futuro bem próximo, vão ditar os destinos da política mundial, independente da Europa e dos Estados Unidos. Agora, como isso vai ocorrer? É justamente por causa, da articulação desse grupo que provou até aqui, nesses 7 anos, 8 anos de existência, provou uma unidade e uma efetividade que poucos acreditavam, principalmente porque confronta poderes tão importantes quanto os Estados Unidos e a Europa, que praticamente desde épocas imemoriais dominam o mundo. Mas aí o seguinte, esse grupo, esses BRICS, seja o BRICS atual, ou seja o BRICS Plus com mais 20 membros, eles não vão ali tentar guerrear, pelo contrário, eles vão buscar
o seu naico na política mundial. E o que isso significa? Significa principalmente a ajuda a esses próprios países com o seu banco, o novo Banco de Desenvolvimento, que vai ali funcionar como uma espécie de Banco Mundial ou FMI, só que sem a perseguição e sem a imposição do dólar, que é também uma moeda que os BRICS estão de há muito não só questionando, como também realizando uma experiência também exitosa, que é a de, entre seus membros, realizar transações comerciais independente do dólar, com as suas próprias moedas. Caso do Brasil com a China, mais recente. O Brasil com a Argentina, ou a Argentina com a China, que já não usam mais o dólar. Mas por falar em a Argentina está agora numa situação dramática e com o risco de uma sublevação, uma insurgência lá, social e política por causa da pressão dos preços, da hiperinflação, que nos últimos dias, por causa desse ataque especulativo que foi seguido às prévias, aquelas prévias gerais que projetaram Javier Milei, que é aquele que defende a dolarização e que vai significar um arraso na economia argentina, principalmente dos assalariados e daqueles que não são empresários, daquele grupo minoritário que quer impor através do Milei esta dolarização, ou seja, acabar com o peso, a moeda soberana que o país tem, apesar da sua pouca validade, mas uma moeda do país. Com o dólar, tudo vai depender da política americana ou da política imperial dos Estados Unidos e da Europa. Mas voltando aqui a essa questão do acréscimo do número da atual composição do BRICS. A gente vê esse material da revista Exame, dizendo que cúpula do BRICS, o que muda e o que está em jogo para os países membros. Ao todo, 23 nações pediram adesão e 40 manifestaram algum tipo de interesse, segundo diplomatas brasileiros e sul-africanos. A 15ª cúpula do BRICS, a primeira em formato presidencial após a pandemia da Covid-19, deve ser marcada nesta semana por uma decisão histórica que pode configurar o grupo com o ingresso de novos integrantes. Reconfigurar o grupo. Os líderes políticos do BRICS vão discutir critérios e princípios para dar sinal verde à entrada de um grupo de países no bloco.